Ô, Ricardinho, vamos falar primeiro da demissão do Kleber Xavier. A sensação que a gente tinha aqui é que a qualquer momento iria acontecer a demissão, que não ia ter como segurar. Aliás, foi não sei se uma maluquice, mas foi uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo, ter contratado o Kleber Xavier. Tem algumas situações no futebol que a gente acha interessante, que a gente acha bacana, novos profissionais que vão surgindo pro futebol, que vão começando seus trabalhos. Tudo isso é maravilhoso porque você tem que dar oportunidade para que a gente tenha novos profissionais. Isso vale para qualquer área. Mas não dá para começar a carreira num clube do tamanho do Santos, voltando de uma Série B. Foi de uma irresponsabilidade a contratação do Kleber Xavier, que tomara a gente daqui a algum tempo venha, todos nós, a gente no ar aí, a gente possa falar que legal o trabalho do Kleber Xavier em tal time, olha que bacana. Tomara. Parece ser um cara muito bacana, muito gente boa, mas não dá pra começar a carreira no Santos. E aí, que me desculpe o Marcelo Teixeira, que me desculpem os dirigentes do Santos. Evidente que ia ter que trocar de treinador em algum momento. E chegou o momento. Ricardinho, quem vem agora? Porque, segundo o Matos falou ontem, ele, pediu perdão, enfim, disse que estava envergonhado. Mas ele também falou ontem que o Santos vai começar a procurar treinador agora. Inclusive, ele quis falar de uma maneira, positiva. Olha, a gente não estava conversando com ninguém. Que eu já disse aqui algumas vezes, e até muita gente naquele momento foi contra a minha opinião no chat, e tá tudo certo. Eu acho que todo grande clube do futebol tem já que ter 3, 4 treinadores engatilhados. E se não engatilhados prontos, pelo menos que você já tenha conversado, que você saiba em qual momento de carreira que eles estão. Porque senão você vai ficar tendo que começar do zero. Se realmente o Matos só vai conversar com treinadores a partir de hoje, ele tá completamente equivocado. Claro que você tem que fazer com respeito. Quando você tem um treinador lá, isso tem que ser de uma maneira muito bem, né? Pra não vazar, pra não ficar parecendo que você tá contratando o cara. Mas você tem que ter ali, ele já tem que ter conversado com o Sampaoli, ele já tem que ter conversado com o próprio Tite, ele já tem que ter conversado com outros que ele gostaria de um dia trabalhar. Se vai dar certo ou não, aí a gente não sabe. Pode ser que, no momento que aconteça a demissão do seu treinador, pode ser que esses técnicos que você andou conversando estejam empregados, não queiram mudar de time, não queiram mudar de situação, e tá tudo certo, tá tudo certo. Mas tem que saber qual o caminho vai. Porque começar do zero agora, o Santos vai pra onde buscar treinador, ô Ricardinho? André, o Santos esteve muito próximo, né? O Santos esteve muito próximo de trocar o seu treinador, e a gente trouxe essa informação aqui há 10 dias atrás, né? Quando o Santos jogou diante do Juventude, que o Santos trocaria o seu treinador. O Santos avançou nas conversas com o Jorge Sampaoli, mas depois da vitória contra o Juventude e da vitória muito improvável contra o Cruzeiro, o Santos paralisou as conversas, né? O Santos tinha tudo muito bem encaminhado com o Sampaoli, inclusive conversando com relação ao que ele queria, o que ele gostaria de reforços, deixou de stand-by, e agora ontem já retomou as conversas com o argentino. Só que aí, né, André, é aquilo que a gente fala. Aliás, o time da troca do Santos, ele foi muito equivocado, né? O Santos tinha que ter trocado seu treinador depois do empate contra o Sport lá em Recife, aonde o seu Reynolds Mitchell do futebol brasileiro deu muita sorte, porque ele escala o time todo errado, não mexe no time, o Santos perdia por 2-0 com um homem a menos, e no intervalo o Santos ele faz mudança, o Santos consegue empatar o jogo, aí na sequência ganha do Juventude, ganha do Cruzeiro, mas eu estou muito tranquilo, porque eu estou dizendo que tem que trocar há muito tempo. Só que o Santos ontem voltou a conversar com o Sampaoli. O Santos gostaria de ter Adenor Bach
como seu treinador, mas isso não deve rolar, não deve acontecer. O curioso, André, dessa demissão é que só saiu o Kleber Xavier. O Matheus continua, o Fábio Maracesian continua, o menino que veio com o Kleber para ser auxiliar técnico continua. Então o Santos só tirou o treinador. Só tirou o treinador. E chamou muita atenção ontem, quando o Alexandre fala isso, né? E aí, evidentemente, você vai ligando os pontos. Peraí. Se você está tirando só o treinador, é que tem a chance do Tite vir. E o Santos tem 2 trunfos para tentar ainda trazer o Tite, que eu acho muito difícil, que é o próprio filho, né, que trabalha no Santos, o Matheus e Neymar, que já disse publicamente várias vezes que o Tite foi o maior treinador com que ele trabalhou. É uma opinião dele, que é muito diferente da minha, mas quem trabalhou no dia a dia foi o Neymar. Só que, André, a informação contra o Tite é a seguinte: o torcedor do Santos não quer saber da possibilidade do Tite trabalhar na Vila Belmiro. E com essa repercussão negativa, pelo momento que o Santos está vivendo, eu acho muito difícil o Santos conseguir trazer o Tite. Primeiro, pela reação do torcedor, que é uma reação assim, eu não imaginava o tamanho da não. O torcedor do Santos não quer o Tite, para falar o português claro. O torcedor do Santos não quer o Tite, não quer nem saber do Tite, né? Pelo estilo de jogo, pela ligação que ele tem com o Corinthians. Então, eu acho muito difícil. Eu não sei se o Tite vai querer assumir o Santos. Então, o São Paulo passa a ser um nome forte e 2 outros nomes, André, estão na pauta. Agora, se conversou, se ligou, se não ligou, eu estou contigo. Eu acho que quem trabalha no futebol, quem tem um cargo como o Alexandre tem que estar sempre network, como o senhor me ensinou, né? Ontem a torcida do Santos pediu o São Paulo. Os poucos que restaram no Morumbi depois do 3º gol do Vasco, né? E 2 outros nomes, André: Zubeldia e Juan Pablo Vojvoda. São os 4 nomes que o Santos tem neste momento, mas eu diria para você que a vontade do presidente do Santos é atender o pedido da torcida e contratar o São Paulo, que ele tira um pouquinho dele da reta também, né? Eu li algumas mensagens aqui comparando a história do Kleber Xavier, que eu critiquei aqui, o Santos por tê-lo contratado, começando a carreira, e li alguns comentários aqui falando, mas o Felipe Luiz começou lá no Flamengo, começou pelo Flamengo. E foi um risco, gente. Apesar de ser uma situação diferente também a do Felipe Luiz. O Felipe Luiz estava lá na base, estava fazendo um trabalho já interessante na base, tinha terminado a carreira dele de jogador no clube, já conhecia o clube, já estava acostumado com o lidar sendo chefe, tinha um respaldo para aguentar ali um momento de pressão por ter sido um ídolo do clube. São situações diferentes. Apesar de que considero que também foi um risco. Poderia não ter dado certo. E ele sabe que ele, começando por cima, ele correu esse risco. Mas tinha toda uma sustentação. Se me permite, André, fazer um complemento? O risco no Flamengo era não ser campeão naquele ano, naquele final de ano que o Flamengo escolhe efetivá-lo. O risco no Santos é um possível rebaixamento. Há uma diferença muito grande. E igualzinho em 2023, né, Túlio? Né, André? Porque em 2023, o Santos também faz uma aposta no Paulo Turra, pô. O Santos faz uma aposta num treinador que era auxiliar, foi auxiliar do Felipão há muito tempo, tinha dirigido o Atlético pouquíssimos jogos. Aí o Santos, do nada, em 2023... traz o Paulo Turra, que agora está até no Vila Nova, né? Venceu o clássico aí no final de semana, ganhou do Goiás. Cara, a contratação do Kleber, e olha, o Kleber é um cara inteligente, conhece de futebol, gente boa, mas não está pronto. Não está pronto para a pressão que é o Santos hoje, por aquilo que o Santos precisa. E, André, não é só isso. Não é só isso. Se eu não tiver equivocado, o Santos é o 3º time que mais gastou na janela. O Santos perde para o Flamengo, acho que talvez para o Botafogo agora. O Botafogo fez algumas contratações, né? Mas Flamengo, Palmeiras, imagina eu que Botafogo e Santos. O Santos gastou demais para montar esse time mequetrefe que tem aí, cara. O Santos trouxe Mike, o Santos trouxe Zé Rafael, o Santos trouxe William Arão, o Santos trouxe Barreal,
O Santos trouxe Roleiser, que é uma contratação caríssima. O Santos trouxe Neymar, que você não teve que pagar, mas você paga mais de 4 milhões por mês. Cara, o Santos gastou uma bala para ter um time muito pouco confiável, que ontem, André, era para mudar a história dele no campeonato, e não vai mudar. O Santos continua brigando contra o rebaixamento. E repito aqui, aquela bola não sei se saiu ou não saiu, tenho dúvidas até hoje. Eles mandaram seguir porque a imagem era inconclusiva, segundo eles, e o jogador Vasco até deveria ter sido expulso no começo do jogo. Mas depois de um 6-0, não dá para reclamar de nada, né, André? Não, não dá. E eu tô com você. A gente já aprendeu bastante, a gente já viu isso acontecendo várias vezes no futebol. Quando o nosso olho tá vendo e falando, pô, essa bola saiu, mas na verdade tem aquele negócio lá de, sei lá, paralaxe e tal. Né? Então, e aí realmente não dá pra ter certeza. Olhando assim, você acha que saiu, mas não dá pra ter certeza. E como no campo, se o Bandeira tivesse levantado e parado o lance ali, ninguém ia falar nada. Mas aí depois, pra voltar atrás, só tendo muita certeza. Então, o lance da expulsão também, numa dessa vai expulso também. Mas depois de tomar 6 no lombo, eu tô com você. É muito difícil, cara, muito difícil qualquer coisa. Tomou 5 gols em 15, 16 minutos. Um negócio de maluquice, né, cara? Uma coisa de maluco. Ricardinho, assim, ó, eu só teria muito cuidado agora pra escolher o novo treinador, porque esse negócio de, o Kleber veio porque é da comissão do Tite, e o Neymar adora o Tite, e, sabe, então tem que ver o novo técnico, porque o Neymar tem que... Gente, o Santos precisa pensar de uma maneira profissional e tal. Não vai contratar um técnico só porque o Neymar quer ou porque o Neymar pai quis e, né? Tem que contratar o técnico que é o mais adequado pro time. E paciência se não for amigo do Neymar, se não for amigo do pai do Neymar, né? O Santos tem que pensar nele porque é algo muito sério o que o Santos vai correr risco agora. O Santos corre o risco de cair de novo. De novo. Nesse momento na tabela de classificação, o Santos tá em 15º lugar, cara. São 2 posições acima da zona de rebaixamento. 2 pontos. 2 pontos. Pois é, então... Era pra, se ganha o jogo ontem, André, abria 8. 8 da zona do rebaixamento. Seria o 11º colocado. Só que não tem si no futebol. O futebol tem o resultado. O resultado é hoje. O Santos, o Vasco está atrás do Santos, né? O Vasco vai jogar esse meio de semana contra o Juventude, pode passar o Santos. O Santos pode ir para a 16ª colocação. O Santos já tem um jogo a menos, né? Contra o Palmeiras, que tem que fazer. Mas o futebol não tem si, cara. O futebol tá aí, o resultado tá aí. E o time do Santos é um time desorganizado. É um time que não tem nada. O treinador que vai chegar vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Nesse momento, André, eu não sei, por exemplo, o torcedor do Santos ele tem paixão pelo Jorge Sampaoli. Paixão. Eu já dei a minha opinião aqui sobre o Sampaoli. O combo Sampaoli, para mim, não pode ser nem cogitado. Mas é a melhor maneira do Santos jogar? Vai se expor o Sampaoli? Ou é melhor ter um Tite e fechar a casinha? Eu não sei qual que é a melhor saída nesse momento. Pra gente encerrar e podermos falar bastante do lado vencedor. E tem que falar mesmo. Vamos falar bastante. O Tulhão tá prontinho pra gente falar bastante sobre esse atropelo do Vasco da Gama pra cima do Santos. Pra encerrar, o Ricardinho, claro, a imagem tá aí, todo mundo viu, tá repercutindo no mundo inteiro. Aliás, parabéns ao Fernando Diniz, parabéns. O Diniz, todo mundo que trabalha com ele, cara, que já trabalhou com ele, fala do ser humano que ele é. E ontem a gente viu isso mais uma vez, ele indo lá, abraçar o Neymar. Teve uma postura mais do que uma postura de líder, uma postura de ser humano mesmo. E que a gente não é sempre que vê, né? Aliás, seria ótimo que o treinador do Santos estivesse lá apoiando o Neymar, mas esse também deve ter saído sem rumo, deve ter... Mas a gente já viu em vários momentos treinador largar jogador lá, depois de, né? Né? Então, enfim, parabéns ao Diniz, não só pelo trabalho que começa a dar um negocinho interessante lá,